A minha família é bem esportiva, né? Os pais gostam muito de esporte. E eu descobri que a minha host mama era atleta. Ela já ganhou várias competições de corrida. Não sabia. Eu sabia que ela gostava de correr, mas não sabia que ela já tinha ganhado vários troféus. Uau! Então eles gostam muito de acampar, de andar de bicicleta, de ir nos parques. Aqui tem muito parque, isso ajuda bastante. Então o que eles me liberam aqui é ir no parque, que fica mais ou menos umas 4 quadras da casa. Então eu levo as crianças no parque, mas tem que manter o distanciamento de outras pessoas, sempre obedecendo as regras do governo. Usar máscara, levar o álcool em gel, então se as crianças tocarem alguma coisa, passar o álcool em gel. Mas os parquinhos estão todos fechados. Então quando começou a quarentena, o governo fechou todos os parquinhos que tem nos parques, né? Então, que fala que é o playground. Então vou colocar uma foto aqui para vocês verem mais ou menos como que é aqui no parque onde a gente mora, que é perto de onde a gente mora. Então, a única coisa que é liberada é a gente dar voltas no quarteirão. Então, todo dia de manhã, como as crianças precisam exercitar. Então, a gente praticamente faz aula de PE, né, que é de educação física, que a gente anda de bicicleta, ou anda de patins, ou de patinete. Enfim, a gente dá uma volta no bloco, pelo menos, para elas saírem um pouco da casa. E agora a gente tá indo mais no parque, mas no começo a gente não podia ir. Então a gente tá indo agora que já tá mais liberado. O que não liberou no começo foi a questão de fazer playdates, né? Que fala que é o dia de brincar. E as crianças fizeram isso virtualmente. Então ligava para algum amigo para conversar ou fazer algum joguinho online. Então elas fizeram isso para poder esparecer um pouco e não ficar tão focado nas coisas da escola. E também manter o contato com as pessoas. Então elas sempre fazem videochamada com os avós que estão longe. Todo dia elas fazem alguma videochamada, além das reuniões que elas têm da escola. Então elas têm reuniões semanais com a professora e os outros alunos também. Isso é muito legal porque a professora sempre mantém contato, tira dúvidas. Isso é muito legal, mas não é a aula dada. Ela só faz uma reunião, ou às vezes eles apresentam alguma atividade que eles fizeram durante a semana ou querem compartilhar alguma coisa. E a professora também tira dúvidas. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que é o calendário. Não sei se poderia chamar calendário, mas as atividades que a mais velha, a Rosky mais velha, faz. Então, essa lista aqui tem 4 quadrados, né, e mostra mais ou menos o que ela faz durante a semana. Então, tem a primeira folha, fala sobre o que ela faz todos os dias, o que ela tem que fazer todos os dias. E sempre tem um dia da semana que é livre. Então ela sempre deixa pra sexta. Ou às vezes ela quer fazer uma atividade ou outra. Então ela acaba deixando pra fazer, né, outro dia. Então a gente também tenta regular mais ou menos pra não sobrecarregar. Então ela tem essa tabela e tem a outra tabela que é do mês. Então ela tem atividades mensais. Então é mais tranquilo, ela sempre escolhe uma cada dia da semana do mês. E chegando no fim do mês ela conseguiu fazer todas. Então eu sempre tenho que estar ajudando ela, orientando, ou às vezes ajudando porque ela está aprendendo a escrever. Então eu tenho que ajudar a soletrar algumas palavras para ela também. A minha Rosky de 8 anos está no 2º ano. E as aulas vão até a semana que vem, se eu não me engano. Então agora comecinho de junho finaliza o ano letivo. Então aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Então eles começam o ano letivo em agosto mais ou menos. E aí passa dezembro, tem as férias de inverno, porque aqui as estações são o contrário. Então quando é verão no Brasil, aqui é inverno, então agora aqui é quase verão. E no Brasil agora tá entrando o inverno. Então aqui ela vai terminar e vai para o 3º ano em agosto. Com a minha Rosky de 5 anos é um pouco diferente, porque ela tá na pré-escola. Então a professora dá aula na casa dela, no fundo da casa dela, ela tem tudo preparado, é bem legal. É bem natureza aqui, então tem muito parque, tem muitas árvores, então a professora sempre explora a natureza. Então o que aconteceu com a quarentena? A professora sempre traz no domingo uma sacola com as atividades da semana.
E ela tem reuniões todos os dias de manhã, tem circle time com a professora, tem storytelling, tem várias atividades durante a semana. Ela almoça com as professoras virtualmente, né? Mas elas ligam no iPad, no aplicativo, e aí elas comentam o que elas estão comendo, só para manter o contato com a professora. E eu achei isso muito legal. Então toda semana, todo domingo chega uma sacola. Na segunda-feira de manhã eu tenho que estabelecer o que a gente vai fazer cada dia da semana, o que precisa para cada dia, porque ela precisa de algumas atividades para a hora do circle time, né? Que é a hora que ela se reúne para fazer atividades com a professora. E como lá a escola é pequena, né, mais ou menos, é como se fosse a casa da professora, então tem mais ou menos uns 10 alunos, não tem muito aluno. E aí a professora sempre faz reunião com os pais e eles decidiram juntos a voltar às aulas. Então eles vão voltar gradativamente, então vai voltar 3 dias da semana, vai na escola, tem todas as restrições, tem que ir de máscara, lavar a mão e tudo mais. E a professora também. Então, isso é o que está acontecendo até o momento na questão da escola das crianças e como eu tenho que lidar com isso. Então, a minha rotina é fazer almoço, cuidar das crianças, organizar as questões da escola. Então, é bem corrido, demanda muita energia, ainda mais com 3 crianças ao mesmo tempo. Outra coisa que eu acho muito interessante aqui é que o governo manda mensagens no celular. Eu achei muito legal. Então, sempre que tinha alguma informação sobre, continue em casa, né? Não sai de casa, porque os casos estão muito altos, tem muito número de casos. Eu vou colocar aqui alguns prints, né? Que eu consegui salvar no meu celular, porque é como se fosse uma mensagem de emergência. Então, aparece um sinalzinho de emergência. E aí, você tem lá a mensagem, tem um site para você entrar e se informar mais sobre aquele assunto. Então, achei muito legal isso, porque é algo que faz as pessoas ficarem mais alertas, porque nem todo mundo consegue se manter informado na internet. Por exemplo, aqui na casa da Host Family, eles não assistem TV. Então, o que acontece? Eu fico um pouco meio perdida. Mas eu tento sempre olhar no celular alguma informação, né, para eu poder manter atualizada e saber do que está acontecendo. Então, eles não têm TV. Na verdade, eles têm TV, mas a gente não assiste TV. Então, as crianças não podem assistir TV durante a semana. É bem restrito, as crianças só podem fazer atividades da escola no iPad delas. Nada de assistir vídeos, de assistir YouTube, de assistir filme, nada. Então, a gente só pode assistir filme quando não é dia de escola. Por exemplo, da sexta pro sábado, do sábado pro domingo. Se você me acompanha nas redes sociais, você já viu que eu coloco lá Movie Night. Geralmente é na sexta, no sábado. No domingo a gente não faz porque no domingo já vai pro dia da escola, que é na segunda-feira. Então, elas sempre dormem cedo. Geralmente aqui elas vão dormir 8 horas da noite, então a gente janta bem cedo, a gente janta umas 6h30, 7 horas, a gente já tá jantando, porque as crianças precisam dormir às 8 horas. Eu achei isso muito legal, porque as crianças descansam bem, elas sempre acordam umas 7 horas mais ou menos, porque mudou um pouco a rotina na quarentena, então elas podem dormir um pouquinho mais. Às vezes os pais também conseguem descansar um pouco mais, geralmente 8 horas. Eu começo a trabalhar às 8h30 até 5h30 todos os dias. Então, eu não trabalho os finais de semana. Trabalho apenas das 8 às 8h30 às 5h30 nessa quarentena. Então, antes da quarentena, o meu horário era diferente. Então, eu trabalhava de segunda a sexta. Eu trabalhava das 7h30... Não, minto. Eu trabalhava das 8 às 6. Então, como você trabalha de au pair, você só pode trabalhar 45 horas semanais. Então, aí extrapolava se eu tivesse que trabalhar todos os dias. Então, eu tinha meio período de folga durante a semana. E durante esse meio período de folga da semana, os avós que moram na cidade perto vinham e ficavam com as crianças. E eu podia fazer o que eu quisesse. Então, era um horário bom pra mim, que eu poderia ir pro comércio e comprar algumas coisas. Ou às vezes ir no banco, ou abrir conta. Foi isso que eu fiz no primeiro mês, né? Deu tempo de eu abrir conta no banco e fazer algumas compras, conhecer algumas lojas. E agora, na quarentena, a minha rotina mudou. Então, agora eu trabalho das 8h30 às 5h30 todos os dias.
porque os pais, mesmo estando em casa, eles estão no escritório trabalhando e não podem ficar com as crianças nesse período. Eles também trabalham das 8h30 às 5h30. E os avós não podem vir porque por causa da questão do vírus, né? Então eles estão na casa deles, que eles moram a uns 40 minutos também daqui. Então eles ficam em casa e não podem vir. O que eu pensei sobre toda essa quarentena, sobre estar vivenciando isso aqui nos Estados Unidos, e na verdade eu surtei, eu fiquei muito desesperada.